Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Plim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Mortal. Estamos no capítulo 9. Quem é Artem? E a gente continua, vamos ler aqui, com o Gary. Você disse um bocado aqui, mas sei sobre o que está falando. Vejo isso o tempo todo. Em vez de ensinar o curso, existem estudantes dele, alguns dos quais muito famosos que inventam seu próprio material e depois fazem citações do curso como se ele dissesse a mesma coisa, mas realmente não diz. E o Artem, isso mesmo. Um bom exemplo é o ensinamento de que uma pessoa deveria estar no agora. Tenha em mente que não estamos dizendo que existe algo errado com a ideia de que há benefícios em se focalizar no agora em vez de no passado ou no futuro. A qualidade da vida melhoraria. O problema é que fazer isso não pode afastar a culpa inconsciente em relação à separação de Deus, que ainda está oculta nos profundos recessos da mente. Por esse motivo, isso torna cada experiência de estar no agora temporária por definição, porque falha em remover os bloqueios que impedem aquela experiência de ser permanente. Tudo isso é para dizer que não existe só uma pequena diferença entre a abordagem do poder de agora e o poder real de um curso em milagres. É a diferença entre estar temporariamente no agora de uma ilusão ou estar permanentemente na presença da realidade. É absolutamente essencial se lembrar de que, a menos e até que toda a culpa inconsciente seja removida da mente, você não pode permanecer no presente infinito, em uma base permanente. É impossível. Qualquer tentativa de permanecer no agora está destinada a falhar sem que se faça o trabalho do perdão verdadeiro. Até que perdoe por inteiro aquilo que fez e projetou fora de si, você não estará perdoado em sua própria mente inconsciente, e até que esteja, o ciclo do nascimento e da morte não pode ser rompido. Permanecer no agora não cura sua culpa inconsciente nem desfaz o ego. O perdão verdadeiro, por outro lado, remove os bloqueios à consciência da presença do amor, que é seu estado natural de ser, desfazendo completamente o ego e tornando possível permanecer no eterno sempre, apenas porque isso é tudo que resta. Aqui está um pouco do que J diz sobre essa questão importante no curso. Tu és invulnerável porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal porque és eterno e o que é sempre tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente para assegurar a continuidade do ego. Pois se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortalidade é constante. Tem um quadradinho ali em cima que fala assim, até que toda a culpa inconsciente seja removida da mente, você não pode permanecer no presente infinito, em uma base permanente. Antes de eu continuar, lembre-se de que qualquer tentativa de eternidade será impossível, enquanto existir qualquer culpa inconsciente na mente. Ponto final. A culpa precisa ser curada antes de você poder ficar permanentemente livre do passado ou do futuro. E a maneira de desfazer isso é não ignorá-lo, que é exatamente o que acontece quando você se fecha e nega o passado ou o futuro. É quando perdoa o passado e suas preocupações sobre o futuro que eles são desfeitos, e o presente infinito torna-se disponível para você de verdade. Esse perdão sempre acontece agora. Lembre-se, nós dissemos que não existe diferença entre perdoar e separação original no momento em que pareceu ocorrer, e perdoá-la nesse exato momento, pois é tudo uma coisa só. Agora vou continuar com aquela citação de J. A propósito, Gary, para seu benefício, a palavra no curso que vou usar, expiação, significa conciliação. E o Gary, eu sabia disso. E o Artem, a aceitação da expiação te ensina o que é imortalidade,
pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi, e desse modo o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro no tempo está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu Filho e do que ele é na verdade, pois Deus nunca condenou o seu Filho, e sendo sem culpa, ele é eterno. E o Gary. Assim, não existe escapatória do fato de que é sempre sobre nos libertarmos da culpa inconsciente, o que nos liberta de tudo. E cedo ou tarde, para fazer isso, sempre voltamos ao perdão, aos relacionamentos. E o Artin. Soberbo, como diz o curso, o Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu o és. O ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. O agora é sem significado enquanto a culpa existir na mente, mas quando você é livre, abre-se para o presente infinito e sua unicidade com Deus. E para acrescentar mais um ponto, com todo o devido respeito, você não desfaz a separação de Deus ignorando-o. Como você pode desfazer o senso de separação de sua fonte sem reconhecer sua fonte? Qualquer que seja a razão que você apresente para não fazer isso, a razão real é a culpa e o resultante medo dele, de Deus. E o Gary, entendi. Não vou ignorá-lo. Se não fosse por Deus, eu não teria ninguém para olhar para cima. E o Artin, deixando sua brincadeira de lado, você entendeu o que eu falei. E o Gary, sim, é sobre o perdão. Não é sobre observar seus pensamentos, seus julgamentos, o que não é perdoá-los de verdade. Não tem nada a ver com aplacar o seu ego ficando amigo dele e mantendo-o intacto. É sobre desfazê-lo e se tornar inteiro outra vez, que é o que Jota estava falando o tempo todo, incluindo no Evangelho de Tomé. Tem uma pergunta, entretanto, e não o julgamento simples. Não é o não julgamento simples. Não é o mesmo que o perdão? E a puxar. Essa é uma excelente pergunta. É verdade que o ego não pode sobreviver sem julgamento. Portanto, se alguém praticar mesmo completo não julgamento, um dia vai desfazer o ego, como o Buda fez. Só que ele teve um pouco mais a fazer, assim teve que voltar mais uma vez. O problema é que leva mais tempo para fazer isso na forma do simples não julgamento. E é, na verdade, mais difícil de fazer. É muito melhor se você tiver o sistema de pensamento do Espírito Santo para substituir aquele feito pelo ego. Jota não apenas praticava o não julgamento, como também empregava uma forma proativa de perdão para mudar a maneira como olhava para tudo. Portanto, acelerou demais o processo. É por isso que ele enfatiza que o curso economiza tempo. Seus antecedentes, tanto em misticismo judaico quanto em budismo, o levaram a uma versão mais rápida de salvação pelo fato de não apenas desfazer o ego, mas substituir de verdade o sistema de pensamento do ego pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Um quadrinho, portanto, aqui. Isso não tem nada a ver com aplacar seu ego, ficando amigo dele e mantendo-o intacto. Voltamos à leitura. Artin, o que nos traz a outro tópico, e mais uma vez vamos falar sobre isso só para ser útil. Não temos nada além de respeito pela pessoa sobre a qual vamos falar. Ele é um dos estudantes iniciais do curso, que é médico, e por causa disso tem uma tendência de colocar as coisas em termos científicos. Isso pode impressionar bastante os não iniciados. Uma das coisas que ele faz é usar a cinesiologia, que é um teste muscular, para testar a veracidade das declarações. Por causa das suas pesquisas médicas, algumas pessoas acreditam de forma errônea que ele aperfeiçoou seu método. Entretanto, porque tudo o que ele fez é usar ilusões para medir ilusões, seus testes são falhos por definição. Ele usa o corpo para testar a verdade. Como o curso ensina com clareza, qualquer coisa que possa mudar ou ser modificada não é real. Como então os estudantes do curso podem acreditar nisso? E o Gary, sim, conheço o médico de quem você está falando, mas meu quiropata usou cinesiologia em mim na forma de testes musculares há 22 anos. Ele era ótimo e na maior parte do tempo estava certo sobre suas conclusões, embora nem sempre, nada é perfeito.
E além disso, algumas pessoas são melhores do que outras em fazer esse tipo de coisa, assim como com qualquer outra arte. E o Artem: sim. E o médico sobre o qual estamos falando agora desenvolveu um método para testar a veracidade das afirmações fazendo um tipo de teste detector de mentiras com elas. Existe um problema maior com isso do que apenas o fato de que nada no nível da forma pode jamais ser completamente confiável, e as coisas que são verdadeiras podem ser erroneamente chamadas de reais. A isca oculta do ego é que agora a atenção do estudante está sendo colocada num lugar errado, focalizada em um teste ilusório de uma coisa ilusória em um mundo ilusório, em vez de onde deveria estar, que é na decisão da mente de perdoar o mundo e deixar todo o sistema para trás. Esse é o foco de um curso em milagres. E o Gary: sei que esse cara calibra ensinamentos diferentes em níveis variados, do 1 ao 1000. As pessoas adoram isso. Mas se ele é um dos estudantes iniciais do curso, isso me faz imaginar porque ele não presta mais atenção ao que o curso diz. E o Artem: acho que você quer dizer ensinamentos como a citação que usamos antes. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. E o Gary: sim. E o curso tenta focalizar a atenção do estudante no fato de que existem mesmo só duas coisas entre as quais escolher. E só uma delas é real, que é o espírito, e fazer a escolha pela completude. E a gente vai parar por aqui, porque já lemos bastante. E é incrível, a gente pode pensar nisso. A gente está escolhendo o mundo ou a gente está escolhendo perdoar? É isso aí. Até a próxima.